Valdemar da Costa Neto, o chefão lá do partido do Bolsonaro, PL, esteve meses ventilando o nome de Michele Bolsonaro como candidata a presidente ou senador, o que for. Agora, tão rápido quanto essa hipótese surgiu, ela desapareceu. Não vai acontecer, não há hipótese, por exemplo, na minha opinião e pelas conversas que eu tenho tido, da Michele disputar um cargo eletivo. Ela não quer ter mandato. Valdemar, o Valdemar da Costa Neto, é o líder lá do PL, Partido Liberal, né, do Bolsonaro. E assim, ele tem história aí com essa história com a Michele, né? A ex dele, a ex-esposa dele, chegou a chamar a Michele de peguete do Valdemar, né? E ele tá desde janeiro ventilando aí o nome da Michele como candidata, inclusive até a presidência, né? Tem uma entrevista lá na CNN do dia 27 de janeiro que eu mostrei aqui logo que saiu e o Álvaro mostrou várias vezes depois, que mostra bem isso, que ele tá falando lá do Zema e do nada ele tira a Michele. Outro quadro que, pelo que a gente apura nos bastidores, está no radar do PL. Romeu Zema, governador de Minas Gerais. O senhor tem conversado com ele? É possível que ele se filie ao PL? Não, não tem nada disso. Nunca conversamos disso. Eu conversei com o Zema 2 vezes essa semana passada, por causa da eleição na Assembleia de Minas, porque nós temos 9 deputados estaduais lá. Então, eu conversei 2 vezes com ele. Mas o Zema vai ter que ver a vida dele, como ele vai fazer, porque, veja bem, ele está num partido que tem 3 deputados federais, não tem tempo de televisão, não tem mais nada. Ele vai ter que ver como ele vai construir essa... E eu acho, para nós, seria muito importante ele vir para o PL e nós receberíamos ele de braços abertos. Tá, e até aí vocês estão vendo, né? Foi perguntado do Zema, ele tá falando do Zema, tudo sobre o Zema. Nós temos também, eu acho que o Zema é um candidato forte para daqui a 4 anos, assim como acho que o Tarcísio pode ser um candidato fortíssimo. Mas quando o senhor fala 4 anos do Zema, é presidência da República? Presidência da República. Pelo PL? Pelo PL. Agora, por quê? Se o Bolsonaro não quiser ser candidato, o Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Presta bem atenção no que ele vai dizer agora. Se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou. No lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou. Foi uma surpresa para todos nós. Do nada. Não tinha nada a ver com a Michele, a história, ele vai lá e solta essa. E desde então, a Michele assumiu a presidência do PL Mulher, tá viajando para eventos em todo o Brasil para tentar atrair o público feminino, né? Porque a gente sabe que nas eleições o público feminino foi decisivo para a derrota do Bolsonaro. Última viagem dela agora foi para Cuiabá, mas daí, de repente, tão de repente quanto ele tirou da cartola a Michele, ele enfiou a Michele na cartola de volta, quer ver? B a Bolsonaro, caso ele fique inelegível, quem o substitui? Eu te diria, se ele ficasse, que eu não acredito nisso, em hipótese nenhuma, nós temos o Tarcísio, governador de São Paulo, temos excelentes nomes para disputar uma eleição dessa. Gente que está se formando e se revelando, como se revelou o Tarcísio na política, né? Nós temos muita gente para isso no partido. E eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não há hipótese, por exemplo, na minha opinião e pelas conversas que eu tenho tido, da Michele disputar um cargo eletivo. Ela não quer ter mandato. Então... Vocês viram? Ninguém perguntou da Michele, ninguém perguntou quem não vai disputar, a pergunta é quem vai disputar se o Bolsonaro ficar inelegível. Ele, do nada, tira a Michele e diz, não, ó, ela não vai disputar nada não. Cara, eu acho muito engraçado você pegar e colocar essas 2 entrevistas assim, lado a lado, e você vê que, assim, tipo, ele do nada tira a Michele e do nada ele esconde a Michele. Isso. Na mesma emissora, com muitos dos mesmos jornalistas, você vê ali os jornalistas, no segundo vídeo tem, além dos outros 2, a Basília, mas assim, são os mesmos jornalistas, e é muitos paralelos que você consegue fazer, assim, tipo, da ida e da volta. E agora, a gente pode se perguntar, né,
por que que ele mudou de ideia assim de repente? Vamos ver ali o Kennedy Alencar no UOL? Vamos. Disso político mesmo, você que cobre política há tanto tempo, qual é o efeito que essas viagens traz? Fabiola, a minha expectativa em relação à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, é muito baixa, né? Ela é uma figura vazia, uma figura que Nossa. ideia ela defende, né? Ela foi falar sobre cotas, cometeu um erro e teve que se desculpar depois sobre cotas nas candidaturas das mulheres, né? Me parece uma figura absolutamente vazia e que, diante do desgaste do Bolsonaro, está sendo usada pelo PL como uma tábua de salvação, como uma alternativa. Mas ela também está se complicando com o celular do tenente-coronel Mauro Cid, que ele deixou na nuvem, né? Tem explicações a dar sobre suspeitas de rachadinha nos cartões corporativos, sobre os gastos pessoais dela. Aqui no Meteoro a gente fala muito, né, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. O que eu acho que levou a essa mudança aí não interessa. Interessa o que eu sei, e o que eu sei é que a Michelle está se enrolando muito com a justiça, né? É esse o ponto. Anderson. Ainda paira sobre a família Bolsonaro e Michele, algumas explicações. Começa ela estava junto com o Bolsonaro, de todos os sentidos, de uma alvorada que estava destruída, né? Quando a Janja mostra, aquilo ali pegou muito mal institucionalmente dizendo, porque aquele é um local que as pessoas que passam são literalmente de passagem numa casa como aquela, e os móveis, os tapetes. Aí teve aquela história perversa, que isso é perverso, né, dos animais, né, que tanto os animais que acabam não tendo alimentação adequada, pura alimentação inadequada, que foi cortada a verba, você mata lá os avestruzes lá, o amigo do Bolsonaro, que ele corria com medicamento atrás. E depois teve as carpas, né, japonesas, que aquilo lá é uma das coisas para mim que entra para mim de verdade nos tops 10 dessa gestão, que mataram os peixes de 20 mil para pegar moeda de 10 centavos, né? E ficou muito mal explicada essa história. Para além da piada, ficou muito, para variar, tudo deles é mal explicado. E aí tem literalmente a cereja ou joia do bolo, que são as joias que são presentes para ela, eram presentes para o Bolsonaro em troca de favores, era para o Estado brasileiro na figura do Bolsonaro, e aí teve toda aquelas cenas de filme B de streaming que a gente viu até a ponto deles irem lá buscarem na Polícia Federal tentando dar carteirada para tirar as joias de lá. Então, ou seja, tudo isso nesse bojo, só esse papelzinho que ela está querendo criar da evangélica, dessa postura que eles criaram, né, da família brasileira, dessa mulher que respeita tudo isso, e daí ajoelhou quando for embora, lá para rezar quando for embora. Tudo isso não é suficiente, ela ficar fazendo essas carreatas aí, fazendo viagem, falando de Deus. O Brasil precisa de plano de projeto que o marido dela já não tinha. O marido dela e a campanha e as pessoas em volta criaram o factoide o grande inimigo era a corrupção /PT, e a gente viu no que deu, né? Então ela teria que trazer o quê? Algo para mostrar que ou o projeto do marido, aí também tem uma questão de xadrez. Então ela vai trazer um discurso que o marido tudo que fez não prestou, e ela sim, ela tem a solução para tudo que o marido não soube fazer. Ou vai vir com o papo de, não, ele fez coisas boas, mas eu vou trazer mais coisas boas. As coisas boas não existiram. As coisas que nós temos aqui, os dados que nós temos, além dos escândalos deles, nós temos entre eles a população comendo osso e quase 700 mil mortes por Covid. E qual vai ser o discurso dela?
Então, eu entendo que ela vai vão tentar criar essa figura angelical, essa pessoa, mas o Brasil precisa de projeto. E o projeto já tem, que é com o governo que aí está. É só eles não atrapalharem, como eles tentam fazer de formas bizarras, como você vai mostrar hoje aí, quando os que têm o poder do microfone naquelas casas deveriam estar ajudando, estão sempre fazendo atrocidades. É incrível, né? Então, eu acho que eu não vejo nela. Ela pode ter um carisma, né? Por ser evangélica, e no meio evangélico podem ver ela como uma pessoa mais. Porque é o oposto, né? O Bolsonaro tem essa coisa carrancuda, militar que não deve fazer 10 flexões, mas tudo bem. Mas acredita que para o que o povo precisa, e no final das contas, o povo não aguenta mais pagar, né, Sofia? Vamos jogar real que no final é isso. Botijão de gás de R$ 120, gasolina R$ 8. Então, ainda mais se continuar baixando os valores que estão baixando, aí ela vai. Que discurso que ela vai trazer, né? E outra, ela é extremamente preconceituosa com tudo que não é dentro do escopo da religião que essa gente criou para eles, né? Porque a gente, eu acho que tem que começar a posicionar isso. Eles criaram um Deus para eles, do jeito deles lá, que retira tudo que eles não gostam. Não é um Deus que acolhe, é um Deus que literalmente ele só pensa como se só chovesse na hortinha deles, e do resto não. Então, na verdade, hoje ela não convence. Ela é muito. É lógico, a gente sabe que a política tem uma maquiagem, enfim, mas ela é extremamente produto. Né? Ela não tem nada dentro, conteúdo, para poder oferecer, além do papo de ser evangélica hoje.